partir de agora, o quadro Conhecendo a Psicanálise, com o professor e psicanalista Magno Dias. Olá, amigos e amigas do programa Resgatando a Cidadania. Agora, todos os sábados, vamos ter o quadro Conhecendo a Psicanálise com Magno Dias, professor psicanalista, e que todos nós já estamos acostumados a ouvi-lo, ele agora também no rádio. Então, só trazendo para vocês, depois do programa, todos os sábados, no mais tardar no domingo pela manhã, a gente vai repetir em vídeo, aqui comigo, o quadro e a fala do professor e psicanalista Magno Dias. Hoje ele falou sobre a psicanálise, fez um breve histórico da psicanálise e claro que todos os sábados ele vai trazer a psicanálise em uma vertente da nossa vida diferente. Não é isso aí, professor Magno? Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao nosso quadro Resgatando a Cidadania, aqui na Folha, no quadro Conhecendo a Psicanálise. Boa tarde, Domingos Sávio, e aos amigos e amigas ouvintes do programa Resgatando a Cidadania. A origem da psicanálise se dá pelo médico neurologista Sigmund Freud, formado em Viena em 1881. No meio de sua clínica médica, começa a se deparar com pacientes afetados por problemas nervosos, o que o fez pensar nas limitações do tratamento convencional da medicina naquela época. Decide então fazer um estágio na França, junto ao médico também neurologista, muito conhecido, Jean Charcot, que parecia apresentar certo progresso com o método desenvolvido na época, utilizando-se de hipnose para aqueles pacientes que apresentavam doenças mentais. Freud aprende o método e, ao retornar para Viena, pouco tempo depois, percebe que o método aprendido não era exatamente aquilo que ele buscava oferecer. Decide então continuar sua busca por aprender e desenvolver maneiras alternativas para oferecer a seus pacientes. A partir daí, associa-se ao também médico Joseph Breuer, que estava realizando a pesquisa e o desenvolvimento de um método que oferecia a diminuição dos sintomas relacionados a doenças mentais, quando este pedia a seus pacientes que descrevessem suas fantasias e alucinações. Em 1896, Freud, pela primeira vez, utiliza o termo psicanálise, com o intuito de analisar os componentes que formam o que ele chamou de psique. A intenção era fragmentar o discurso ou o pensamento dos pacientes para conseguir observar melhor os significados e implicações presentes na fala de cada paciente. As teorias de Freud difundiram-se por inúmeras áreas do saber e é considerado como o marco inicial da psicanálise a publicação da obra A Interpretação dos Sonhos, em 1900. Todos nós já ouvimos falar em diversos conceitos criados por Freud, como o inconsciente, a sexualidade infantil, ou então o complexo de Édipo. Houve certa dificuldade na aceitação de alguns princípios no início da história da psicanálise, como até hoje nós vemos em alguns campos do conhecimento humano. As teorias de Freud, elas começaram a ser elaboradas anos antes do lançamento deste primeiro livro, A Interpretação dos Sonhos. Naquela época, os aspectos psíquicos não eram considerados como aspectos científicos. Isso fazia com que as doenças nervosas ou psíquicas não fossem respeitadas pelos médicos.
Eles apenas se atinham ao que era passível de algum tipo de comprovação material ou ao que era mensurável. Freud criou uma nova forma de ver o homem, fundando uma nova área do conhecimento. E tudo isso tem nos ajudado a compreender um pouco mais a mente humana e o comportamento de cada pessoa, ou da maioria das pessoas, e entender melhor também a própria sociedade. Acho importante esclarecer que a psicanálise não é uma área ou escola da psicologia. Ela é uma área independente do saber, que surgiu como uma maneira diferente de entender a mente humana. E por isso, por consequência disso, ela vem como uma alternativa para se tratar o sofrimento psíquico. Acredito eu que uma das formas de diferenciar a psicanálise foi a forma como Freud desenvolveu as terapias. O modo como ele propôs tratar as pessoas com sofrimento ou patologias psicológicas, que era, naquela ocasião, totalmente inovadora. Acredito eu que Freud teve a sensibilidade para escutar o que os pacientes tinham a dizer, ouvir com cuidado e atenção cada um de seus discursos, seus desabafos, e ele nos ensinou como a fala pode nos ensinar a partir do que os outros nos dizem. A psicanálise proporcionou a muitas pessoas e ainda proporciona um meio de serem ouvidas e de sanar alguns problemas que os acompanham desde quando eram crianças. Um grande abraço e até a próxima. Ok, professor Magno Dias, psicanalista, um abraço para o senhor, e nós estamos aqui no Resgatando a Cidadania. É só você conferir todos os sábados ao meio-dia pela Rádio Folha de Pernambuco, www.radiofolha.pe, ou no 96,7 FM Folha de Pernambuco, a rádio que promove a inclusão. Este foi mais um comentário do Magno Dias, aqui no Resgatando a Cidadania, programa que é a porta da inclusão aberta para as políticas públicas das pessoas com deficiência. Um forte abraço e até o próximo sábado.